Amém, queridos? Deus é bom? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aí a nossa matéria. Como é bom falar do Espírito Santo, como é bom se alimentar do Senhor, como é bom receber o rema do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Não pare, querido, sabe, se mova mesmo para continuar o curso, para buscar o conhecimento, a revelação do Senhor, para que Deus possa te encher a cada dia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo vem do grego batisma, significa mergulho, ou batismar, ser batizado no Espírito. Ser batizado no Espírito Santo significa ser imbuído ou permeado pelo Espírito Santo, isto é, mergulhado no Espírito. Tudo isso denota revestimento de poder. Espírito Santo dentro de nós, regeneração, santificação. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo é colocado dentro de nós. Regeneração, santificação, mudança, metanoia. Pastor, mas quando assim, você está falando, né, o batismo, o Espírito Santo ele entra dentro da gente, né? E muitas pessoas, ela fica naquela sede, né, assim, entre aspas, né, que as pessoas falam assim, você só é batizado com o Espírito Santo quando você fala em línguas. Eu não acredito nisso. Não existe base bíblica. Se a gente for analisar a confirmação do batismo por ser usado em um dom, o primeiro dom que foi manifesto quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes não foi línguas. Foi visão, interpretação, discernimento. E eles viram ou ouviram um som como de um vento. Ninguém vê vento. Eles discerniram o vento. Então, se é para ter um dom que confirma, então que seja o de discernimento. Está muito claro lá o texto. E depois falaram como línguas de fogo. E cada um falava no seu idioma. Então as pessoas associam muito a isso. Mas o verdadeiro sinal do batismo é mudança. São dois processos do batismo. Primeiro, quando eu aceito Jesus de verdade, ele entra dentro de mim. Ele regenera o meu espírito. Ele coloca o selo da promessa. O espírito que estava como morto dentro de mim por causa do pecado, ressurge agora com o Espírito Santo. E então o Espírito de Deus está dentro de mim. Regeneração, santificação, remissão. Quando eu busco o batismo, o enchimento, aí é derramando sobre mim. Aí é plenitude, dunamis, fire, é unção, é ativação. Então dentro de mim, regeneração. Marca, selo, mudança. Sobre mim, poder, autoridade. Então, no caso, o dom de línguas estranhas, ele é uma evidência, né? Mas a maior evidência é a transformação do caráter. A maior evidência, ou melhor, eu não diria a maior, eu diria a verdadeira evidência, é mudança de caráter. Porque se falar em línguas é o sinal do batismo, quantos pai de chiqueiro a gente não conhece que fala em línguas? O Satanás fala. O próprio diabo, o próprio inimigo. Então, ele conhece que é a língua dos anjos. Porque é uma língua espiritual, é uma língua celestial. Agora, não é o sinal o cara fala em línguas, mas ele continua roubando e mentindo ali. Como a gente prova isso? Simples. Senhor, em teu nome falei línguas, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, e ele ouvirá, afastai-vos de mim, malditos que eu não vos conheço. Peraí, o cara teve aqui na terra, fez um monte de sinal, mas não teve mudança de vida. Vamos ser sinceros, quantos pastores a gente não conhece o cara da mídia, ou um cara grandão que está, como diz o povo aí, por cima da carne seca, e você olha para a vida do cara e fala, Deus me livre de ser daquele jeito. E como é que a igreja dele cresce? E como é que Deus usa ele e as pessoas são curadas? Então não podemos misturar. Sinal de unção do Espírito Santo é mudança de vida. Então, Espírito Santo dentro de mim, regeneração, santificação. O Espírito Santo sobre mim, fire, batismo, dunamis, fogo, ativação. Então vamos lá. A primeira referência bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo é encontrada no livro de Atos, capítulo 2, cumprindo-se a profecia do profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias.
O batismo do Espírito Santo infunde no ser interior do crente o seu desejo e a sua vontade. Porém, mais do que isso ainda, em estágio progressivo, infunde a própria natureza divina. Finalmente, ocorrerá uma nova criação que atualmente existe apenas em estágios iniciais. E essa criação será uma nova ordem de seres, como duplicação do próprio Logos eterno. Essa é a elevada doutrina da graça, a principal do Evangelho, apesar de andar quase inteiramente esquecida pela igreja e pelos cristãos. Pouco se fala desse batismo de fogo. Até as igrejas que a gente via que vieram de uma linhagem de unção, de ativação, de mover, igrejas como vieram de linhagem da Rua Azusa, ou de outros avivamentos, você olha hoje para as igrejas, está quase proibido falar em línguas. O Espírito Santo veio a esse mundo como agente transformador e fortalecedor. O batismo do Espírito Santo capacita-nos para darmos prosseguimento à obra do Cristo, ou à obra de Cristo nos homens. Porém, a sua presença no indivíduo também visa ser agente de transformação, fazendo os homens ser transformados na imagem moral e metafísica de Cristo, a fim de que, por intermédio dele e de conformidade com o padrão de sua pessoa, os remédios venham a participar da natureza dividida. E o que é exatamente o que nos assegura o trecho de 2 Pedro. A passagem de Romanos 8, a tradução inglesa de Williams traduz assim, essa última referência da seguinte maneira: e todos nós, com o rosto desvendado, porque continuamos a refletir como espelhos, que é o Espírito. Essa passagem fala daquele homem natural que olha para o espelho, e ele reflete a sua própria imagem. Se eu tenho o Espírito Santo de mim, sou batizado, cheio do Espírito Santo, que imagem que eu reflito? A dele. O que Paulo disse? Sede meus imitadores. O que ele estava dizendo assim? Se o Espírito Santo estiver dentro de nós, a tal ponto que ele reflita, irmãos, quantas vezes você chegou perto de uma pessoa e você não precisou falar nada para ela e ela diz, tem algo diferente em você? Sabe, a sua presença é diferente. Você não fala nada, mas quando você está, o ambiente muda. Por quê? Os mais normais dizem assim, nossa, você está com uma áurea boa, eu vejo uma luz em volta de você, o seu olhar é diferente, você transmite uma paz. O clima que mudou. O clima que mudou, nossa, estava assim meio... E aí você vai pelo outro lado, pensa em batalha espiritual. Eu gosto de batalha espiritual. Às vezes a gente vê em algumas igrejas, quando fala de batalha espiritual, intercessão de guerra, aí você chega lá e o irmão está com a mão lá. Mas ele não sabe o que ele está fazendo muitas das vezes. Porque a batalha espiritual é você entrar no nível de guerra. E é batalha espiritual. Então a importância da mão estar levantada ou abaixada não faz diferença. Mas até aí tudo bem. Mas você olha e você vê um sentado, o outro mascando chiclete, o outro mexendo no celular, o outro distraído. Imagina no meio de uma batalha dessa, numa guerra, você chegar desse jeito. Vai tomar uma espadada, um tiro de canhão e vai para casa. Mas você vai num lugar, num museu antigo, ou em algum lugar do interior, ou de uma casa, ou de uma igreja, ou de um lugar antigo. Quando você chega lá, qual é a primeira coisa que você sente? Pesão. Vai no Museu da Inconfidência Mineira. Passa no túnel que divide Minas, São Paulo, na Chapada da Diamantina. Você sente a morte. Foram centenas de soldados de um e de outro lado, dentro de uma guerra dentro do túnel, fecharam o túnel de um lado e mandaram bala e mataram todo mundo. Você sente o peso de morte. Você vai nos lugares, parece que você está vendo os escravos sendo maltratados. Há um clima, há um peso. Você chega numa casa, o negócio está pesado, você vai, velho, Jesus. Então, peraí, se existe o peso, o espírito ruim, não existe o bom? Minha prima, ela foi em casa faz um tempinho, mas ela faz uns 4 anos atrás, mas ela ainda mudando.
Depois que nós mudou, há 3 anos, que aceitamos Jesus, minha mãe se batizou e tudo, ela foi visitar em casa esse tempo aí e falou, nossa, aqui tá tão diferente, tá leve, aqui tá uma paz. Muda. Em Atos 1,5, Jesus disse, porque na verdade João batizou em água ou com água, ele disse para o arrependimento, mas vós sereis batizados dentro de poucos dias. O dom do Espírito Santo é aqui denominado de batismo, sendo assim caracterizado como o dom da plenitude mais abundante, como imersão num elemento purificador e doador de vida. Não muitos depois desses dias, a essa declaração sobre o tempo em que seria otorgado tal bênção e sabiamente vazada de forma a produzir tantos uma alegre expectação, como também um apressamento, mediante a fé, sendo uma exercitada a fé dos discípulos. Foi o começo de um novo período de influência espiritualizadora, totalmente diferente de tudo quanto havia antecedido. É por isso que eu sempre falei na última aula, eu vou ressaltar para vocês. Para mim existem 2 períodos. Antes de Pentecostes, pós-Pentecostes. Todo crente que aceitou Jesus, depois do Pentecostes, é pentecostal. Eu tenho certeza disso, que muitos irmãos de igrejas tradicionais, não quero citar nomes porque é um vídeo público, está liberado aí na internet, né? E de repente você manda para alguém e diz que eu falei o nome aqui. Mas os irmãos mais tradicionais que tem aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo está dentro deles. Eu tenho certeza que eles vão para o mesmo céu. E quando chegar lá você vai falar, nossa irmão, você era crente tradicional, você era crente denominacional e está aqui no céu? Você nem falava em línguas? Você nem foi batizado. Você nem foi batizado. E o cara vai dar uma rajada de Cantarabaxé e você vai falar, meu Deus, aqui no céu é diferente. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele se derrama sobre nós, é nos ativando para esse tempo. Foi o começo de um novo período de influência espiritualizadora, totalmente diferente de tudo que havia acontecido. Agora foram informados de que seus espíritos haveriam de ser batizados, isto é, imersos no poder divino. Isso é forte, ó. Batizados imersos no poder do Espírito Divino. Mergulhados agora no óleo quente do Espírito, enfiados agora dentro da fornalha de fogo ardente do Espírito Santo. Então, vamos que vamos. Línguas estranhas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito Santo no Velho Testamento não era outorgado, derramado, liberado como dádiva permanente. Aparentemente isso sucedia até mesmo no caso dos profetas. Embora seja seguro pensarmos que os homens mais profundamente espirituais daquele período possuíam o dom do Espírito, por termos mais dilatados que comum. A operação do Espírito Santo nos tempos do Velho Testamento era equivalente ao que sucede no período neotestamentário, pelo menos em termos gerais, executando o fato de que ele então não habitava permanentemente no crente, conforme sucedeu aos crentes do Novo Testamento. Então, a partir deste Pentecostes, deste derramar, do cumprimento da profecia, da palavra, da promessa que foi feita em Joel, agora o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. É por isso que é normal você falar em línguas. Ter controle também sobre E ter o controle sobre ela. Tem crente que para falar em línguas tem que ser assim, primeiro vem o culto, começa um louvor, põe a meia luz, solta uma fumacinha, dá uma esquematizada, aí segundo louvor você já está mais relaxado. Aí você já está mais zen. Aí começa a falar em línguas. Não existe isso, gente. o clima, né? Tem que ter um Pastor clima Vicente diferente. acabou de falar, tem que ter o climinha. Pastor Vicente acabou de falar, vinha dentro do carro ouvindo a oração dele mesmo. Eu mesmo, fiquei Ele ouvindo a oração dele falou, rapaz, nem eu acredito que eu orei assim. Cheio de cantarava. E aí eu comecei a falar em línguas estranhas mesmo. Alan, é diferente, gente. Porque é uma manifestação, né? Eu sempre costumo fazer assim, experiência.
Quando eu sinto que a guerra está travada, eu estou no meu carro lá, eu oro muito no carro. Por isso que eu preciso de um carro automático, que é melhor para orar sem ter que passar marcha. Está ouvindo aí, né, Espírito Santo? Então, Glória, recebo também. quando eu vejo que a guerra está travada, eu começo a adorar e a orar e a falar em línguas dentro do carro. Eu gosto de falar alto. Fecho o vidro, ligo o ar e deixo o pau comer. E eu sinto, muitas das vezes eu já senti o Espírito Santo sentado do lado. Muitas vezes eu senti ele pegar na minha mão. E aí eu começo a chorar. Eu falei que pouco tempo eu estava indo para o Itaim, e eu lá chorando, falando em línguas, quando eu olho uma viatura. E eu estou lá, agora pronto, tá bonito. Zóio vermelho, chorando, o som aqui dentro, e eu gravando a oração ainda. Aí o policial olhou, quando eu fui parando assim, que eu ia apertar o celular para encerrar a oração, ele... Aí eu, abaixei, cantando, abaixei, e fui embora. Então não tem um lugar, irmão. Está dentro de nós, é unção. No livro de Atos foram falados idiomas humanos. Seria revelado, mas tudo bem. Por assim dizer, revelando, por assim dizer, a maldição da confusão das línguas impostas em Betel. Segundo, outros pensam que as línguas no Pentecostes tiveram um efeito evangelizador, possibilitando que alguns poucos ensinaram em tão pouco tempo e que também serviram de sinal da vida do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma experiência disso. Primeiro aí você entendeu, né? Esse falar em línguas pode ter significado, assim como houve o afastar em Betel ali, na Torre de Babel, ali houve a unificação. Outros entendem que foi uma língua onde todos falaram e que houve uma evangelização. Isso é muito verdade. Eu tenho 2 testemunhos reais disso. O pastor nunca tinha falado inglês na vida. E um dia chegou e foi pregar. E ele pregava, ele nunca tinha falado inglês. Ele chegou lá e começou a falar uma palavra em inglês, 2, 3, 4, 5, começou a pregar em inglês. E ele nunca tinha falado. E até hoje ele fala um inglês perfeito. Sem nunca ter estudado. Sem nunca ter estudado. O apóstolo Nailton foi ministrar no Chile, a experiência própria, citando não porque é testemunho dele mesmo, e ele não sabia falar nada do espanhol além de jejum. Porque de jejum todo mundo sabe falar, né? Que é o meu café da manhã. E ele chegou lá, passou alguns apertos, foi pregar na igreja, e ele falou, bonito, igreja lotada, gente, ele falou, começa a pregar. E aí ele começou a pregar no portanhol, que nem ele entendia o que estava falando, mas pregou. As pessoas aceitou Jesus, foram curadas, gente veio receber na oração, e quando ele foi para o hotel, ele falou, cara, tô bom, olha só, 2, 3 dias de conferência, eu falei muito, estou dominando o espanhol, nem imaginava que eu sabia falar assim. A pessoa falou, rapaz, você não acertou uma palavra. Eu te usei em línguas. Quando você pregava e falava aquilo, eu reverberava a palavra no que eu queria fazer na vida das pessoas. Você só foi o canal. Eu te usei em línguas. E ele falou, Espírito Santo, desculpa, eu pensei que eu já estava quase falando 2 idiomas. Poliglota. Terceiro, em 1 Coríntios 14, Paulo ensina que as línguas serviam de sinal para os incrédulos, demonstrando o poder do Espírito Santo no seio da igreja, onde pode suceder o que é miraculoso e onde as vidas humanas podem ser transformadas. Além dessas, existem outras interpretações com respeito às línguas estranhas, mas que me contento em ficar somente com essas. A Bíblia não nos revela com pormenores o porquê das línguas. A única coisa que temos certeza é que elas são reais e que é concedido pelo Espírito Santo, nada mais. Há coisas que não podem ser explicadas, mas tão somente viver, porque quem não crê não aceita nenhuma explicação. Quem crê não precisa de explicação. Paulo diz que quem fala em línguas estranhas, fala em mistério com Deus, pois o que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala os
mistérios. Então acabou. Eu sei que é bom, eu vejo que a igreja tem um momento certo de todo mundo falar em línguas, orar, pular, sapatear, um momento quando Deus levanta um profeta profetizando. Então, se a igreja entende, ela baixa, ela entende, ela ouça a voz do profeta, assim como a palavra pregada, porque é uma profecia, quando o pastor ou o obreiro está pregando, e o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus tomou a minha boca e eu sei, não, isso não existe. Deus não faz cavalo, quem faz cavalo é o diabo. O Espírito Santo te visita, te enche, te toca, você diz, eis-me aqui, eu sou vaso, ele te usa. Fora disso, Deus me encatou e eu queria parar, mas eu não pude parar, eu tive que fazer de qualquer maneira. Não. Pastor, mas quando eu fui numa igreja e o rapaz começou a falar, ele estava pregando, né? Começou a falar em mistério. E a igreja ali ficou toda perdida, porque a revelação que veio em línguas, né? E aí eu conversando com o rapaz, depois eu falei, ele começou a falar, achava que tinha entendido, né? Aí eu falei para ele assim, mas quando eu creio que o Espírito dá a interpretação, né? Porque senão tinha que ter um intérprete dentro da igreja. E se não tem um intérprete, fique calado. Fala consigo mesmo com Deus, está escrito. Ele começou a falar. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu estou pregando, eu fui convidado para pregar, eu sou a voz profética, qualquer um. Amém, glória a Deus. O irmão vai e senta. Você começa de novo, irmãos, está escrito aí. Amém, glória a Deus. 2 ou 3 vezes isso aconteceu comigo. Parece que eu sou sortudo nisso. O irmão, eu falei, irmão, o que é o obreiro da igreja aí? O irmão falou, segura o irmãozinho que ele está emocionado, senão eu não consigo pregar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, irmão, segura um pouquinho que eu vou terminar a mensagem, que é uma profecia, a maior profecia. Depois o irmão continua aí falando em línguas, tá bom, irmão? Tá bom. Já aconteceu, Deus muitas vezes me usou com interpretação de línguas. A pessoa está falando e alguém falar, aí eu vou olhar para a pessoa, porque Deus me deu a interpretação, e o pastor ou quem está lá, aí o irmão começa a falar, Deus dá a interpretação, eu entrego, e o cara fala, cara, exatamente o que Deus tinha falado. Então, confirmou. Batismo com o Espírito Santo. Estão comigo aí? Amém. Deus é bom. Em Mateus 3:11, João Batista disse, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, nem sou digno de levar as suas alparcas, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há muitas interpretações sobre essas palavras. Uns acham que aqui temos 2 batismos, um do Espírito Santo, um do Espírito, outro do fogo, e que este último fala de juízo, provavelmente até o do inferno. Assim interpretaram Orígenes e outros pais da igreja primitiva. Outros acham que o fogo, nesse caso, significa o fogo que destruirá o mundo no último dia. Outros relacionam este fogo com o fogo, esse fogo com o purgatório. Essas interpretações falaram ao considerar que o fogo, o verso 11 e o fogo do verso 12, não falam do mesmo ministério de Cristo. O ministério do Espírito seria com fogo, assim como o ministério de João foi com água. É verdade também que Cristo julgará e que o fogo é símbolo de juízo. O Cristo tem por ministério limpar, purgar. Isso será para aqueles que aceitarem o ministério do Espírito Santo. As interpretações do Espírito, talvez o modo como ele veio, no Pentecostes, tenha sido como vento, dotado de poder, força, como se for um fogo impelido pelo vento. E quanto aos seus efeitos, seria isso, a purificação do povo de Deus. Os que advogam que se trata do fogo do inferno, como no caso de Orígenes, seguido por outros eruditos, discorrem da seguinte forma, como João Batista chamava de raça de vírus
aqueles que iam a ele para serem batizados, imersos em água, sem serem convertidos e sem terem produzido frutos dignos de arrependimento. Assim também Jesus imergia nas chamas do fogo do inferno aqueles que não produziram frutos dignos de arrependimento. Só uma pausa aqui para vocês entenderem. Nós estamos estudando teologia, tá? Então eu tenho que apresentar as suposições, os pontos de vista, a história, os argumentos que alguns têm, para que você possa se discernir, saber entender e saber colocar. Então você vai entender, você vai ver e você vai se mover pelo aquilo que a Bíblia, ou que a visão, ou que os pais da igreja, aquilo que nós temos aprendido. Ok? Amém. E a figura que João usava para explicar o que significa o batismo do fogo e da pá, do trigo e da palha. Com o trigo ainda nas espigas, as hastes eram ceifadas e enfaixadas e amontoadas na eira, para secarem. Após essas secas, espalhavam-nas a mesma eira, e então faziam passar por cima uma pedra larga e não muito pesada, ou um aparelho rústico de madeira grossa, puxado por um ou dois animais. Durante o trigo era debulhado, porém juntamente com a palha. Então o agricultor tomava uma ou outra forquilha e lançava ao ar a palha juntamente com o trigo. O vento levava a palha e o trigo com seus mais pesados tornavam-se e caíam sobre a eira. Finalmente a palha, por ser inútil, retirada, soprada pelo vento, queimada, e o trigo era guardado no celeiro. Na figura, o trigo são os pecadores. É isso aí? São os pecadores que a graça de Deus, se arrependeram dos seus pecados e dão frutos de arrependimento, por serem regenerados e novas criaturas em Cristo, mediante a fé. A palha seriam os pecadores que, não querendo se arrepender, morreram dos seus pecados e são lançados no fogo do inferno. E a pá ou a forquilha é o juízo de Cristo sobre esses homens, crentes e não crentes. Foi Jesus quem batizou os apóstolos do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e é o mesmo Jesus quem enviará para o fogo do inferno os pecadores impenitentes, ao dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nessa figura temos a doutrina do inferno e a doutrina do juízo eterno contra os iníquos. É uma figura de linguagem para vocês entenderem. Então, mesmo Espírito Santo, que convencia, trazia, aí eles dizem, quando era aprovado o batismo de fogo, então era como que se soprasse essas pessoas, e aqueles que se arrependiam e eram provados, tinham direito à vida eterna, ou seja, a salvação. Já aqueles que não atendiam, como os pecadores que negaram a Cristo, como a palha, eram soprados e não tinham direito. O grande problema de tudo isso não é crer numa coisa e nem noutra, porque se trata de um fator energético, mas professar a doutrina do fogo. Os neopentecostais criaram a doutrina do fogo, que está sendo muito aceita no meio pentecostal, ao ponto de quase não falar mais no Espírito Santo, mas somente em fogo. Manda fogo, cai fogo, olha o fogo, recebe o fogo, desce fogo, toma fogo, lá vai fogo. Abandonaram o simbolizado e apregaram o símbolo. Ou seja, deixaram de falar do Espírito e falam do fogo. Não é pecado, fire. Não é pecado falar do fogo, mas o problema é que substituiu. Hoje ninguém diz, mas receba o Espírito Santo, receba fogo aí. Deixa queimar. Queima aí. Abandonaram o simbolizado e se apegaram ao símbolo. Se o leitor quiser saber mais sobre esse assunto, consulte a Bíblia Explicada da Casa Publicadora, tem uma página específica da Assembleia de Deus. Por enquanto, me contentarei a apresentar essas teorias, tudo discutida, exaustivamente analisada. Então, aí você tira suas análises. Eu entendo assim: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo.
Você recebe o batismo com o Espírito Santo, enchimento, power, poder, dunamis, autoridade, batismo com fogo. Você está pronto para passar a prova? Você está pronto para suportar? Quantos de nós, aqui nós temos, na sua maioria, pastores, líderes, obreiros, já pensou se você abandonar o Espírito Santo na hora da prova? Então, na hora da prova, o que é que você faz? Busca mais. Então, esse é o batismo com fogo. É na hora da guerra. É passar pelo vale. É não desistir. É, no momento da aflição, você confiar inteiramente no Senhor. Isso aí é batalha espiritual, que Paulo fala, né? A carne contra o Espírito. Você tem que matar mesmo a carne e dar lugar ao Espírito Santo. Buscar o Espírito. E por último aí, blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estudamos um pouco já sobre isso. Em Mateus 12, 32 está aí a referência. Temos referência ao pecado contra o Espírito Santo. É imperdoável porque não significa apenas falar contra o Espírito, ou ser obstinado à sua obra no coração, mas também significa atribuir poderes malignos ao que é realizado pelo Espírito Santo. É uma obstinada resistência à clara manifestação do Espírito da graça. Não é só falar mal dele, não é só atribuir a obra do mal a ele, é resistir à graça dele, é não aceitar a graça do Senhor. É chamado de imperdoável porque, segundo String, quem o comete deixou de ser receptivo às influências do Espírito ou divinas, mesmo quando essas exercem com maior força que Deus considera idôneo para seu uso na administração pessoal. Tomás de Aquino o vê como alguém doente, cujo estômago rejeita todo alimento, a medicina. Aqueles que temem cometido este pecado dão boas amostras de que não caíram nele, porque quem tal pecado comete fica insensível à atuação do Espírito Santo. O que é mais agravante neste pecado é o texto, onde diz: não lhe será isso perdoado nem nesse mundo, nem no porvir. Isso significa que quem não comete tal pecado está desde já agora sentenciado, que quem comete já está sentenciado à perdição eterna. Tenho sido procurado por muitos crentes que, preocupados por terem dúvida de uma profecia, se sentem acusados, emendam terem cometido ou pensam ter cometido o chamado pecado contra o Espírito Santo. É bom lembrar que o simples fato de duvidar de uma ação espirituosa não lhe implica em blasfêmia contra o Espírito Santo, a não ser que quando conscientemente o homem atribui ao diabo uma ação do Espírito Santo, como aconteceu no caso mencionado por Jesus. Entenderam a diferença, né? A Bíblia manda julgar a profecia. Verdade. Analisar, ouvir e crer. Qualquer pessoa que orar, que profetizar, que falar algo para você, você pode pôr no teu coração: Senhor, se é, confirma, fala, mostra. Isso não é uma blasfêmia. Agora, quando você atribui a obra daquilo que a pessoa falou, fez, se movendo no Espírito a Satanás, e dizer que é uma obra do diabo, e isso entra no teu coração e você não aceita e não se arrepende, aí sim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós falamos isso da última aula, eu creio que ficou bem claro, mas como nós estamos falando precisamente do Espírito Santo, veio mais essa elucidação aí para nós. Amém? Aprendemos que as nossas orações devem ser administradas pelo Espírito, que é Ele quem transmite a Deus as nossas verdadeiras necessidades. Se você está precisando, querido, você pode orar, mas fica tranquilo, vai vir na tua mão, Deus vai te dar e vai te honrar. Você viu também que o Espírito Santo, quem produz o corpo de Jesus, a fim de não fosse contaminado com o elemento pecaminoso que habitava em Maria. Olha que coisa tremenda. Talvez alguns de nós nem lembravam, sabíamos, mas não lembrávamos disso. Mas o Espírito Santo foi quem gerou Jesus. Você viu ainda que todas as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo e só podem ser interpretadas devidamente
correta por meio da iluminação do Espírito Santo. Tem gente querendo interpretar a própria Bíblia. Agora, há pouco teve um aí, né, que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, que está fora de contexto. Porque não tem funk, porque não aceita o homossexualismo, porque condena quem rouba, quem se prostitui. Esse mesmo cara, pastor, falou que aquela passagem que Jesus está com a mulher no poço, que ele pede água, ele fala que a água que Jesus deu para ela foi o sangue dele. Olha. Sangue e fogo nele. Aprendemos que o batismo com o Espírito Santo infunde no cristão a própria vontade do Espírito e que isso é progressivo. Então Deus não vai te obrigar a obedecer. E não é assim. É um processo. Regeneração, santificação. Ainda sobre o batismo com o Espírito Santo, você viu que o próprio Jesus quem batiza, mergulha o cristão no Espírito. Olha que privilégio. Você viu também que as línguas estranhas faladas no dia de Pentecostes eram línguas humanas, ou seja, eram línguas conhecidas em outras regiões. Você aprendeu também que em vez de buscar o símbolo, fogo, devemos buscar o real, Espírito Santo. Ressalto aqui, tá? Que vocês vão ouvir eu falar muito fire. Não é que você não pode falar de fogo, não. Não é que você não pode falar receba unções. Não é isso. É que as pessoas têm trocado. Virou modinha, né? Virou modinha. É igual fala, eu publiquei esta semana sobre a questão da paternidade, está envolvida muito mais em relacionamento e reciprocidade do que no egocentrismo, no eu, na vaidade humana. Teve gente que não gostou. Não. É Bíblia. Olha o que Deus fez. Dar Jesus por nós. Isso é amor de pai. Por que eu tenho dado como pai? Foi representado também por Abraão, né? Por Isaac. Olha o pai, né? Ele olha anunciou a promessa de Deus, né? Para agradar o pai. Para agradar o pai. Não parece nós hoje? Você aprendeu também que em vez de buscar, você viu ainda que existam duas teorias acerca do batismo no fogo, e que a primeira diz que se trata de símbolo de ação do Espírito Santo, e a segunda atribui ao fogo do inferno. Vimos ainda que a blasfêmia contra o Espírito Santo, você aprendeu que quem teme haver cometido esse pecado dá a mostra de que não caiu nele. O que esse texto quer dizer? Se você acha que cometeu e está com medo e se arrepende, é porque não cometeu. Porque se você cometesse a blasfêmia, você não ia voltar atrás. Se você se arrependeu e voltou atrás, não foi blasfêmia. O arrependimento não existe, né? É fato. Então, não. Se eu vi que eu errei e eu estou lá, Jesus me perdoa, então peraí, então eu nem fiz a blasfêmia. Porque quando eu blasfemar, eu não vou chegar lá. Eu já vou embora. Já vou negar completamente. Ok? Aí está aí os exercícios. Por favor, respondam. Alguns irmãos ficaram me devendo o trabalho. Cadê o seu trabalho? Que já tem aqui. Vocês fizeram bonitinho. Quem não fez, faça assim. Se você fizer no seu caderno de anotação, você vai ter que arrancar a folha para mim dar. Ou vai fazer numa folha separada. Amém? Quem não fez ainda, faz, por favor, bonitinho. E me manda aí no nome de Jesus. E terça-feira nós continuamos aí ainda sobre o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver pela live. Glória a Deus.